Olá pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, da nossa segunda aula da legislação das defensorias públicas, com ênfase para a Defensoria Pública do Distrito Federal, e a gente já está na parte da ênfase total à Defensoria Pública do Distrito Federal, a legislação específica. Eu tinha falado para vocês no bloco anterior que a gente vai falar sobre a questão da atuação em todas as instâncias, e é isso que a gente entra agora. Olha só, DPU igual à Defensoria Pública do Distrito Federal por conta da Lei Complementar 80 de 94? Vamos ver, olha lá o que a gente tem na lei. Artigo 14. A Defensoria Pública da União atuará nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, junto às justiças federais do trabalho, eleitoral, militar, tribunais superiores e instâncias administrativas da União. Olha só, então a Defensoria Pública tem atuação nos tribunais superiores. Artigo 64. Que agora a gente fala sobre, aqui a gente estava falando sobre a DPU, tá? E aqui a gente fala sobre a DPDF, tá? Os defensores públicos do Distrito Federal e dos territórios, risquem isso aqui, né? Isso a legislação, a Constituição já fez essas alterações, mas a Lei Complementar 80 de 94 ainda não foi modificada, né? Mas ela já se interpreta dessa forma. Os territórios da União e do Distrito Federal, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Incumbe o desempenho das funções de orientação e postulações de defesa dos direitos e interesses dos necessitados em todos os graus de jurisdição. Opa! Ué, tem conflito de atribuição aqui das defensorias públicas? Vamos lá. Em instâncias administrativas, cabendo especialmente blá blá blá. Aí a gente tem lá no inciso 5, interpor recursos para qualquer grau de jurisdição e promover revisão criminal quando cabível. Olha aqui, sustentar oralmente ou por memorial os recursos interpostos e as razões assentadas por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu interpus um recurso, eu tenho uma função, cabe a mim ir lá sustentar e fazer memoriais para aquele recurso que eu interpus, como defensor público do Distrito Federal. Mas diz aqui que a Defensoria Pública vai atuar, a Defensoria Pública da União vai atuar nos tribunais superiores. Então, como que se dá esse limite dessa atuação? Vamos lá, pessoal. A não ser que a gente tenha um foro por prerrogativa, as ações começam normalmente, ordinariamente, na primeira instância, vai para a segunda instância, instância especial e instância extraordinária. A instância especial e extraordinária são considerados tribunais superiores. Em regra, o grande volume de processos é esse o caminho que eles têm. Eles têm primeira, segunda instância, especial e extraordinária. Em alguns casos, né, a gente já tem uma atuação por prerrogativa de foro nos tribunais superiores. Em outros casos, a gente tem advogados particulares que vêm fazendo essa tramitação pelas instâncias e eventualmente chega no momento que a gente está lá num tribunal superior e essa pessoa deixa de ter condições de pagar o advogado, já litigou durante anos, arcou com custos durante muito tempo, não tem mais capacidade de bancar o advogado e aí ele destitui o advogado e não tem capacidade de apontar outro. E aí quem que é nomeado quando esse processo está no tribunal superior? A DPU é nomeada. Não vai ser a Defensoria Pública do Distrito Federal, por mais que o processo seja oriundo do Distrito Federal. Então, a minha atribuição como defensor público, ela não tem uma sobreposição, as atribuições não são conflitantes, porque eu tenho a obrigação de seguir o processo que eu peguei aqui dentro da minha atuação, do Distrito Federal até a segunda instância, a DPU não tem capacidade. Eu é que tenho como defensor público do Distrito Federal. Então eu levo esse processo para as instâncias especiais extraordinárias e continuo tocando ele, tá? E essa é a minha atuação de fato. Agora, eventualmente, a Defensoria Pública precisa ser nomeada quando o processo já está lá em instância especial extraordinária. Quem é nomeado? Defensor Público da União. Prerrogativa de foro, quem é nomeado, se já tiver, né, inicialmente lá nos tribunais superiores, Defensor Público da União. Ou seja, é mais ou menos uma atribuição residual que a Defensoria Pública da União tem lá nos tribunais superiores. Agora, outro detalhe, a Defensoria Pública da União, como custos vulneráveis, por exemplo, como terceiro interveniente, interessado e tudo mais, ela pode atuar lá nos tribunais superiores diretamente, sem problema nenhum. As nomeações normalmente são feitas quando é necessário
para a Defensoria Pública da União. Por exemplo, quando a gente tem um habeas corpus impetrado de próprio punho por uma pessoa que está ali tendo a sua liberdade restrita, quem é nomeado para atuar nesse processo? Defensoria Pública da União, quando o HC está lá nas instâncias especiais extraordinárias. Então isso não, vocês vejam aí que quando a gente olha parece um conflito, tem um conflito aparente de atribuição, mas não é isso que ocorre na prática, tá? Inclusive, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem uma certa facilidade para estar atuando nos tribunais superiores. Mas vamos dizer, outras defensorias públicas de outros estados, como é o caso da Defensoria Pública de Minas, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, elas têm representações aqui no Distrito Federal para atuar nos processos que eles interpuseram recurso para as instâncias especiais extraordinárias para atuar aqui nos tribunais superiores. Então vejam, se o processo começa com a Defensoria Pública do Estado e é uma matéria estadual que está indo lá para o Tribunal Superior, ela continua tendo a atribuição de acompanhar, sustentar, peticionar e recorrer desses acordos, decisões, o que seja. Se a gente já está com o processo sem atuação da Defensoria Pública, ou se esse processo chegou por meio de um advogado particular lá nos tribunais superiores, normalmente quem é nomeado é a Defensoria Pública da União para atuar, caso a pessoa não tenha mais nenhuma atuação, ninguém mais capacitado postulatoriamente para atuar naquele processo, e aí a gente tem a Defensoria Pública da União. Então vejam que aparenta ser, na verdade, residual essa atribuição, embora seja natural da Defensoria Pública da União a atuação dos tribunais superiores, tá bom? Então vejam, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do DF, elas não são iguais, elas não têm atribuições conflitantes, é só um conflito aparente aqui pela forma que a legislação foi feita. Agora, grande detalhe que eu vinha falando para vocês em vários momentos sobre o que é assistência jurídica gratuita e o que é justiça gratuita, tá? Vamos fazer uma diferenciação rápida aqui para vocês. E eu falei sobre hipossuficiência circunstancial, hipossuficiência financeira e hipossuficiência legal. Assistência jurídica gratuita, quem é que confere a assistência jurídica gratuita? É o defensor público. Tá? Diz respeito a tudo que antecede ao ajuizamento da ação, todas as etapas da postulação e pós o exaurimento dos efeitos da ação. Então, o defensor público, ele recebe lá a pessoa e ele analisa quem é hipossuficiente e quem não é, independentemente da característica da hipossuficiência legal, circunstancial ou financeira. Tá? É o defensor público que faz a análise da assistência jurídica gratuita de acordo com as regras da sua instituição. Que aqui no Distrito Federal, como eu falei para vocês, são 5 salários mínimos para renda mensal ou outras questões patrimoniais e tudo mais que vocês têm que ler lá a resolução 140 de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública, que também está sendo verificada aí a possibilidade de mudança desse valor aí, tá? Então fiquem atentos que isso pode mudar daqui para o momento da prova de vocês, essa questão da vulnerabilidade. Quem faz a análise é o defensor público, tá? E ela está atrelada à vulnerabilidade, em lato sensu, econômico, existencial, pessoa com deficiência, né? Que daí é a questão já também legal, e etc. Já a justiça gratuita, quem é que verifica a justiça gratuita? Ou seja, o defensor público ele já dá assistência jurídica gratuita quando ele verifica que está atingido os benefícios. E ele pede a justiça gratuita ao juiz. O juiz é que verifica se a pessoa vai ser isentada das custas e emolumentos, do preparo e tudo mais. São as custas em geral do processo. Então diz respeito aos custos de uma ação. Custo, emolumento e eventualmente até mesmo a sucumbência que fica suspensa a execução aí pelo prazo de 5 anos. E quem faz essa análise é o magistrado. Ela está atrelada à vulnerabilidade estritamente econômica. Tá? A justiça gratuita está vinculada estritamente à vulnerabilidade econômica. Então vocês vejam aí que tem uma diferença. E olha o detalhe. Chega lá a pessoa na Defensoria Pública, num determinado momento em que ele não consegue advogado, não consegue nada, ele tem um direito para perecer em 20, 15 minutos,
nesse meio tempo ele não consegue sair dali para pegar um advogado, por mais que ele tenha dinheiro, ele fala, não, eu tenho dinheiro, mas meu direito perece em 15 minutos, não dá tempo de eu sair daqui para ir no escritório de advocacia, para eles prepararem uma peça para eu ter o meu direito garantido. O defensor público fala, opa, vulnerável circunstancial, vou lá, faço a petição em 5 minutos, saio correndo mais 5 minutos, chego no fórum, peço com cautelar, resolvido o negócio, tá? Liminar ganha, entrego na mão do cara e falo, ó, meu amigo, falou, valeu, agora você não é mais vulnerável circunstancial. Você já ganhou uma liminar, eu já fui lá, postulei, tudo bonitinho, e agora você vai pegar essa sua liminar e você vai buscar um advogado, porque a assistência jurídica gratuita, ela se deu por uma questão circunstancial e essas circunstâncias não se verificam mais. Então, ele foi assistido à Defensoria Pública no momento do ajuizamento da ação e no momento seguinte já acabou a circunstância de urgência dele, de premência daquela necessidade de assistência jurídica, e aí ele vai buscar a sua assistência particular, né? Vai buscar um advogado, outros meios aí de defesa. E aí a justiça gratuita, ela tem mais ou menos a mesma situação, porque a questão financeira ela pode ser circunstancial também. Hoje eu não tenho condição. Olha só um detalhe. Existiu um grande debate, principalmente aqui no Distrito Federal, num momento em que os servidores da Câmara e do Senado, eles ganhavam acima do teto. Né? Eles tinham lá suas remunerações e acabavam ganhando acima do teto. Vinculado com esse contra-cheque, vários servidores foram aos seus bancos aí, e buscaram empréstimos consignados e acabaram comprometendo até 30% desse valor da remuneração deles, que estava lá acima do teto. Houve aí um julgamento dizendo que eles não poderiam realmente ganhar acima do teto, como todos os outros servidores, e aí esse valor deles foi reduzido, foi glosado, né? Teve o abate-teto aí em cima dos... Só que o valor dos empréstimos que eles haviam feito, acabaram comprometendo às vezes 90% desse valor que foi reduzido. Assim, do valor total que eles passaram a receber, 90% estava vinculado com empréstimos, né? E aí, esse cara é hipossuficiente, ele é hipossuficiente financeiro. Ou ele pode ser considerado hipossuficiente. Ele está num ponto em que ele não tinha, ele é um servidor bem remunerado e tudo mais, mas ele passou a ser um hiperendividado da noite para o dia por causa de uma questão judicial. E aí, a Defensoria Pública pode atuar com ele numa questão de revisão desses contratos bancários, né? Uma questão de consumo aí. A Defensoria Pública pode atuar para ele. Só que vejam só, se a Defensoria Pública ganha liminar, dizendo para parar de glosar ou para limitar a 30% do atual vencimento que ele tem, ele já deixa de ser novamente hipossuficiente. Então, por causa dessa liminar, ele deixa de ser hipossuficiente. Eu ajuizo a ação pedindo o quê? Gratuidade de justiça. Porque vai que eu não ganho a ação, né? Se eu não ganhar, eu também não devo pagar os honorários, porque ele continua sendo hipossuficiente. Ele continua sendo aí um hipossuficiente financeiro. E aí, o juiz dá a liminar, ele fala, opa, mas a gratuidade de justiça caiu então, se eu der a liminar, principalmente se eu confirmar isso em sentença, cai a gratuidade de justiça e aí ele é condenado a pagar aí as custas, que na verdade, se ele ganhar a ação, ele não vai ser nem condenado, né? Porque inverte aí, e aí o réu é que vai pagar as custas da ação e eventuais honorários de sucumbência aí, que podem ir inclusive para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública pode atuar nesse processo aí todo, porque necessita da confirmação dessa liminar. Então vejam, tudo é muito circunstancial quando a gente fala de assistência jurídica e assistência gratuita. Então, a diferença aqui para vocês basicamente é que a assistência jurídica gratuita é o defensor que analisa, a justiça gratuita é o magistrado que faz a análise. A questão da assistência jurídica gratuita é atrelada à vulnerabilidade lato sensu e a gratuidade de justiça é atrelada à vulnerabilidade estritamente econômica, tá bom? Continuando aqui o assunto, ó, olha a Lei Complementar Distrital 828 de 2010, artigo 6, assistência jurídica compreende, olha o que compreende assistência jurídica. Consultoria ou orientação jurídica, pode ser que nem tenha ajuizamento da ação, pode ser que a gente nem chegue num ponto de pedir a justiça gratuita. Solução
ou a prevenção extrajudiciais de litígios mediante quaisquer técnicas de composição e administração de conflitos, inclusive mediação, conciliação e arbitragem, ou seja, a gente eventualmente não tem uma argumentação aqui também. Aí a gente tem também a postulação ou representação técnica jurídica em favor do interesse dos indivíduos, dos interesses individuais, difusos e coletivos de qualquer grupos sociais vulneráveis que mereçam especial proteção do poder público, com o emprego dos remédios jurídicos nos termos da legislação processual, o atendimento nos estabelecimentos penais de internação de adolescentes e de portadores de transtornos mentais, com fiscalização e atuação para assegurar o respeito aos direitos e às garantias fundamentais. E assistência jurídica também compreende ainda a curadoria especial, a propositura de ação popular, de ação penal privada ou subsidiária da pública. E aí, grande detalhe aqui, gente, eu como assistente de acusação, por exemplo, como defensor público, assistente de acusação, eu tenho que ter mandato? Eu tenho que ter procuração? Não. A capacidade postulatória do defensor público, ela emana da Constituição. A capacidade postulatória do advogado, ela emana lá das questões do Estatuto da OAB. E lá diz que o advogado tem que ter mandato, a não ser por questões urgentes, mas que ele, após a postulação daquela urgência, ele ainda tem que apresentar o mandato sob pena de tornar nulo todos os atos praticados. Então existe uma diferença, e aí hoje existe uma grande batalha entre a questão da OAB e a Defensoria Pública para saber se o defensor público é obrigado ou não a ser inscrito na OAB para poder atuar como defensor público. Os julgados já houve vacilo aí entre um e outra tese, mas eles hoje estão tendentes a dizer que o defensor público não precisa da inscrição na OAB para ser defensor público. Mas óbvio, vocês não vão fazer rolo para isso já na hora de entrar na instituição. Normalmente a gente tem como critério a necessidade de demonstrar a capacidade postulatória privada, ou seja, a gente tem que demonstrar que a gente tem condições de estar inscrito na ordem ou esteja inscrito na ordem para tomar posse, mas depois que vocês tomaram posse na Defensoria Pública, aí é outros 500, né? Mas primeiro vocês vão lá, tudo bonitinho, façam todas as etapas, entrem na Defensoria Pública para depois a gente discutir isso, porque ainda não está consolidada essa ideia de que o defensor público não precisa de inscrição na ordem, embora já esteja consolidado que a capacidade postulatória emana da Constituição, tá? Que a gente não precisa de mandato, que é isso que confere a capacidade postulatória a uma pessoa, ainda existe uma discussão muito grande sobre isso. Apresentação, postulação aos organismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Olha, vejam aí o que eu falei de novo. A gente tem atuação internacional, tá? E isso está na Lei Complementar Distrital 828 de 2010, que rege especificamente a Defensoria Pública do Distrito Federal. O acompanhamento de inquéritos policiais e assistência a indiciados, investigados ou suspeitos em interrogatórios ou em declarações perante a autoridade policial administrativa. A postulação de relaxamento de prisão e de liberdade provisória nos termos dos artigos 306, parágrafo 1º e 310 do Código de Processo Penal. E aí a gente passa pros julgados importantes que a gente tem aqui. E aí eu botei aqui, ó, esse é o nosso item 10, é o nosso item X, é o nosso item iPhone mais caro da história, né? É o iPhone X, mais caro, mais moderno, mais completo, é o que a gente tem aqui nos julgados importantes. Mais caro no sentido de importante também para vocês. Por quê? Olha só, legitimidade da Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou seja, nas três naturezas de direito. Diferente daquele julgado lá do ministro Dias Toffoli que eu mostrei para vocês lá no iniciozinho da primeira aula, esse aqui já fala das três naturezas e foi em 2015 numa ADI que foi julgado também esse caso, tá? E é constitucional a lei número 11.448 de 2007 que alterou a lei 7347 de 85, que é a lei da ação civil pública, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. O que esse julgado falou? Ele falou o seguinte: isso está lá no interior
desse julgado, tá? A única atividade, isso aqui era uma atuação do Ministério Público tentando mitigar a ilegitimidade da Defensoria Pública e, na verdade, acabou saindo como um tiro no pé. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal falou: a única atividade exclusiva do Ministério Público que está expressa na Constituição é o quê? É a propositura da ação penal pública incondicionada. O dominus litis. A única atribuição exclusiva do Ministério Público é ser dominus litis. Ninguém mais pode ser aquilo. Só o Ministério Público. Obviamente, da ação penal pública incondicionada, tá? Essa é a única atribuição exclusiva. No resto, acaba existindo sim uma sobreposição de atribuições. Então, se o Ministério Público verificar um vulnerável sendo oprimido por algum caso, consumo do Estado, qualquer coisa do gênero, o Ministério Público pode ir lá e ajuizar a ação civil pública, assim como a Defensoria Pública também pode ajuizar essa ação civil pública, porque a gente está falando de vulneráveis. É a primazia da dignidade da pessoa humana, a primazia dos direitos humanos, elas não importam em qualquer dificuldade de redundância dessas ideias, tá bom? A Defensoria Pública tem legitimidade para postura, outro julgamento aqui do mesmo sentido, aquele que eu tinha falado para vocês mais lá no início, isso aqui foi julgado em repercussão geral, tá? Num recurso extraordinário também, então a gente está fechado. Controle concentrado e o controle difuso aqui também, abstrativizado, ambos estão dizendo que a Defensoria Pública tem legitimidade para ação civil pública. Prisão de advogado em sala de Estado Maior também se aplica ao defensor público, por mais que ele não tenha inscrição na ordem. Olha aí o detalhe. Então, esse aqui também é um julgado de prerrogativas institucionais. Ele veio em 2015. Isso aqui foi uma reclamação que foi julgada para fazer a extensão, né, de um julgado do Supremo Tribunal Federal também para os defensores públicos. Mas vejam, sala de Estado Maior não é necessariamente uma sala dentro das dependências de uma instalação militar, onde estejam lá os comandos, os auxiliares dos comandos daquela instituição. Podem ser salas equiparadas a isso, fora desses ambientes, desde que não tenham grades, né? Tenham todos aqueles requisitos que vocês já conhecem. Audiência de intimação pessoal da Defensoria Pública deverá ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Olha, isso aí foi julgado num HC pelo falecido ministro Teori Zavascki em 2016, que era um HC da Defensoria Pública, falando que existia um vício naquele julgado, que foi o seguinte: a não observância da intimação pessoal da Defensoria Pública deve ser impugnada imediatamente na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão. O que aconteceu? A Defensoria Pública havia impetrado um HC e havia solicitado a intimação para sustentação oral. Não houve a intimação para sustentação oral e do acórdão foi embargado, foi recorrido, e só quando foi levado para o recurso especial é que se alegou a tese de nulidade por causa da ausência da intimação. E aí o STJ entendeu o quê? Que estava preclusa essa discussão, e dessa decisão de preclusão houve a interposição de um HC, né, ao Supremo Tribunal Federal para verificar essa atuação, e o Supremo Tribunal Federal entendeu: olha, não tem, tá errado, realmente tinha que ter sido alegado na primeira oportunidade. Designação do defensor dativo para audiência, que o defensor público não pode participar, e inexistência de violação ao princípio do defensor público natural. Isso também foi julgado do ministro Teori Zavascki, falecido ministro Teori Zavascki, dizendo o quê? Que quando existe um defensor público para o ato, olha aí, ó, o juiz negou o pedido da Defensoria Pública para adiar a audiência de instrução, considerando que naquela data o defensor público que fazia assistência jurídica do réu já possuía audiência marcada em outra comarca. O magistrado, diante da ausência do defensor, designou o defensor dativo para acompanhar o réu na audiência. E aí esse defensor dativo ali, né, o ad hoc, ele teve entrevista privada com o réu, fez todas as sustentações técnicas lá, não houve prejuízo à sua defesa, e aí se entendeu
que isso não viola o princípio do defensor público natural, por mais que o defensor público estivesse atuando ali, esse dativo ele atuou pontualmente na instrução por causa de uma impossibilidade aí material do defensor estar em duas audiências ao mesmo tempo. Isso se entendeu como legal, tá? Intimação da Defensoria Pública quanto ao julgamento de habeas corpus. Isso aqui é uma decorrência daquele outro precedente. É necessário que exista o pedido expresso para intimação, para sustentação oral, para que aquele julgamento seja considerado nulo, tá bom? Então, o defensor público tem que pedir para fazer a sustentação oral, senão a sessão corre à revelia, né, em tese, né, sem o defensor público ter intimação pessoal do momento dessa sessão de julgamento, e isso foi um entendimento. Tem que pedir para ter o direito de intimação pessoal para sustentação oral quando for marcada a sessão. Ilegitimidade do Ministério Público e necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública. O que isso significa? É o seguinte, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, por exemplo, e aí se verificou que ele era ilegítimo, por algum motivo, que ele era ilegítimo para atuar, e em vez do juiz extinguir aquela ação civil pública, ele tem que intimar o legitimado, que seria, em tese, ali no caso, a Defensoria Pública, para ver se ela toma essa ação e segue na postulação. Vamos ver aí, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao artigo 68 do Código de Processo Penal. Então, o que o magistrado tem que fazer? Antes de reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propor ação ex delicto, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da demanda e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação. Isso é um julgado do STJ, tá? Do ministro Raul Araújo. É um julgado de 2016. Vejam aí que desde 2012, 2013, a gente tem muitos julgados sobre a Defensoria Pública. Execução provisória da pena. Se ainda não houve intimação da Defensoria Pública acerca do acórdão condenatório, mostra-se ilegal a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado. Isso aqui a gente está falando daquela questão que o Supremo julgou, e foi um grande debate, inclusive, no caso Lula, sobre a execução provisória da pena, né, antes do trânsito em julgado. Então a gente tem o exaurimento da segunda instância e aí já pode ser expedida a carta de execução provisória aí para aquele réu. E aqui no caso, não pode simplesmente julgou e já manda prender e está resolvido, já vamos começar a execução provisória. Não, tem que exaurir. E para exaurir, você tem que intimar as partes, inclusive a defesa, para eventualmente ela embargar. E embargo de declaração, a gente ainda está falando da segunda instância e não está exaurido para poder fazer essa execução provisória. Então fiquem atentos aí, a Defensoria Pública tem que ser intimada para poder fazer isso aí. E aí vejam uma outra questão aqui, na questão da... Aqui, no artigo 134, no tema 134 da repercussão geral, foi dito que não havia repercussão geral sobre a questão dos honorários da Defensoria Pública, que deve ser pago quando ela ajuiza alguma ação contra o próprio ente federativo de que ela faz parte. Em 2008, foi dito que isso não tinha repercussão geral. Agora, recentemente, em 2018, o tema 1002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema, ou seja, quase 10 anos depois, a gente reconheceu a repercussão geral acerca do tema da necessidade de pagamento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando ela ajuiza ação contra o próprio ente federativo, tá? A gente tem lá a súmula 421 do STJ, que ela fala que não tem que pagar honorários nesses casos, tá? Por causa de questões de confusão patrimonial. Mas o próprio o Supremo Tribunal Federal já tem um precedente de uma das turmas dizendo que não existe mais confusão patrimonial, principalmente depois da emenda constitucional 80 de 2014, ou seja, de 2014 para cá não existiria mais confusão patrimonial entre o ente federativo de que a Defensoria faz parte para que sejam pagos os honorários sucumbenciais, até porque, lembre-se, os honorários sucumbenciais vão para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Esse Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, ele é expresso
para questões de aparelhamento da Defensoria Pública estritamente. Então não existe de fato uma confusão patrimonial, principalmente porque a Defensoria Pública tem autonomia administrativa e financeira, né? Então vejam, fiquem espertos aí, é uma repercussão geral a ser julgada que vai, na verdade, tornar possivelmente aí ou reafirmar a súmula 421 do STJ, mas vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Inconstitucionalidade de contratação de advogados sem concurso público para serem defensores públicos, tá? Isso significa o quê? Que é inconstitucional que um estado, um município, ele pague por advogados contratados aí para atuar em prol da assistência jurídica gratuita aí dos seus cidadãos, né? Porque isso deve ser versado, deve uma atuação do defensor público, e isso vai contra a regra excepcional do artigo 22 da DCT, que fala o quê? Que na verdade, a emenda constitucional 80 era a PEC das comarcas, que fala que tem que ter um defensor em cada comarca do país em um determinado prazo, e isso que fala esse artigo 22 da DCT, para que os defensores públicos sejam contratados. Então a gente não pode botar esse dinheiro para advogados particulares fazerem a atuação aí. Que mais? Intimação da defensoria somente se aperfeiçoa com a remessa dos autos, mesmo que o defensor esteja presente na audiência na qual foi proferida a decisão. Vejam só isso. Está lá o defensor público na audiência, é proferida uma decisão na audiência. O defensor público, ele só corre o prazo dele se ele tomar ciência ali na audiência, inequívoca, e não recorrer, por exemplo, para já transitar em julgado, para precluir aquela decisão, ou se ele chegar e falar, não, excelência, eu quero que esses autos sejam remetidos para o meu gabinete lá, para eu poder analisar com calma esse processo e verificar se realmente essa decisão não cabe em algum recurso. E aí, o prazo para o defensor público só passa a contar no momento em que o processo é fisicamente remetido para ele ou eletronicamente disponibilizado para ele para essa atuação. Tá? Então, isso ficou expresso aqui nesse julgado. E aí tem diversas disposições da Lei Orgânica da Defensoria Pública e da Lei Complementar 80 e outras questões aqui enaltecendo essa questão do gabinete aí, assim como o Ministério Público também o faz, tá? Isso foi julgado pelo STF e pelo STF, tá? Essa questão já foi julgada por ambos e ambos entenderam dessa forma, tá? Mesmo que o defensor seja intimado ali na audiência, ele ainda tem o direito a pegar esses autos. E a súmula 421, que eu havia falado para vocês, né? Ela já foi julgada, inclusive pelo STF aqui, como eu falei, dizendo que ela não é mais válida desde as emendas constitucionais aí que passaram. Então não existe confusão patrimonial, os honorários da Defensoria Pública devem ser versados para ela, tá? E com isso a gente encerra aqui, pessoal, os principais pontos sobre a legislação da Defensoria Pública, com ênfase para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi uma aula muito densa, isso exige de vocês também a leitura das legislações que foram apontadas aqui, para que esse assunto fique vivo na mente de vocês, ou até mesmo que vocês revejam a aula aqui. Eu sei que o nosso período aqui foi curto, mas o conteúdo foi dado com a sua amplitude, passando por tudo que a gente tem sobre questões institucionais aí das defensorias públicas e principalmente da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desejo a todos vocês muita sorte aí nessa caminhada no rumo da Defensoria Pública, para serem membros da Defensoria Pública. Vocês que são meus futuros colegas, espero encontrar vocês aí nos simpósios e nas diversas confraternizações da Defensoria Pública Brasil afora, e principalmente na Defensoria Pública do Distrito Federal, e que vocês assombrem o examinador com o conhecimento de vocês, tá certo? Até mais, tchau, tchau!